Capítulo 3. A transmigração da família real para o Brasil e a independência. Carlos André Lopes da Silva, capitão de fragata do quadro técnico, mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em História Militar Brasileira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sócio emérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e pesquisador do Departamento de História da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Chegada da família real de Portugal ao Rio de Janeiro. Reprodução. Autoria: Geoffrey Hunt. Cópia de acervo particular do Sr. Kenneth H. Light. Se a particular confrontação entre a França e a Inglaterra já parecia eterna para suas elites dirigentes, pois remontava à própria construção dos limites territoriais dessas duas monarquias numa série de conflitos que se convencionou chamar de Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, para os governantes de Portugal, sua autonomia estivera desde muito equilibrada entre a ameaça de um poderio militar continental e a vulnerabilidade da fronteira atlântica. O Reino de Portugal nasceu sob o signo dessas possíveis ameaças, seja a sua independência, integridade territorial ou mesmo a via para o crescimento econômico baseado na exploração do mar e de seus caminhos. Na última década do século XVIII, Portugal era governado pelo segundo filho da Rainha Maria I, o primogênito, de José, falecer em 1788. O príncipe de João assumira a regência informalmente em fevereiro de 1792. Com os sinais mais contundentes do desequilíbrio mental da rainha. Logo, o príncipe se viu às voltas com a turbulência no equilíbrio europeu causada pela crescente radicalização do movimento francês de 1789, que abalava a política de neutralidade perseguida pela diplomacia de Maria I desde os tratados de paz com a Espanha, sacramentados em seu primeiro ano de reinado. O auxílio militar dos portugueses à Espanha na campanha do Rocilhão contra a França Revolucionária, 1793 a 1795, ato obrigatório pelos compromissos diplomáticos assumidos, só serviu para concentrar as hostilidades dos revolucionários franceses sobre a monarquia portuguesa, pois a Espanha tratou de assinar uma paz em separado, Paz da Basileia, em 22 de julho de 1795. Deixando Portugal como o único derrotado naquela malograda campanha, tendo pagado pesadas somas aos franceses como condição para a ratificação de um tratado de paz. A aliança histórica de Portugal com a Grã-Bretanha, que remontava à reafirmação da autonomia da monarquia portuguesa com a ascensão da Casa Real de Aves, reforçava, para a política externa francesa, a oposição portuguesa à Nova França, que emergia das ruínas da Bastilha como a grande potência militar do continente. Em 1801, estourava mais uma contenda militar com a Espanha, que era nesse conflito quase uma coadjuvante na sua aliança militar com a França do Consulado. A pressão político-militar francesa sobre a diplomacia do príncipe regente de João era contrabalançada pela recorrente recordação pelo governo britânico da histórica amizade entre os dois países, reforçada através dos estreitos e desiguais laços comerciais entre as duas economias e pela supremacia da Marinha Britânica no Atlântico, sobretudo após a vitória sobre a esquadra combinada franco-espanhola ao largo do Cabo de Trafalgar, em 1805. Isso porque, mais que dos financiamentos ingleses, a economia portuguesa tornara-se cada vez mais dependente da maior das suas colônias ultramarinas, o Brasil. O fluxo de navios mercantes entre os portos comerciais portugueses e as capitanias do Brasil não podia ser interrompido. A dependência da economia portuguesa da colônia brasileira, arraigada após o incremento da empresa de mineração, no final do século XVII, impedia que o reino desatasse os laços com a Grã-Bretanha e se aliasse à poderosa França com o simples intuito de manter a coroa de Maria e, por outro lado, subordinar-se à França significava, no mínimo, perder a proteção da Marinha Britânica para os seus navios mercantes, os únicos que poderiam manter o fluxo de mercadorias que sustentava a economia portuguesa. Sem essa proteção, os navios portugueses ficariam à mercê não somente de piratas, mas, principalmente, dos corsários a serviço da França que, na investida contra os possíveis aliados da Grã-Bretanha, não poupavam as bandeiras neutras.
A relevância da esquadra portuguesa no equilíbrio naval no final do século XVIII. A Marinha de Guerra portuguesa ascendia de um período de abandono desde a longa e profícua gestão de Martinho de Melo e Castro, 1716 a 1795, como ministro e secretário dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 1770 a 1795. Porém, não contava com navios e tripulações suficientes para proteger as extensas e essenciais linhas de comunicação marítimas de Portugal, promovendo escoltas aos mais valiosos comboios e mantendo cruzeiros guarda-costas, pelo menos, nos litorais português e brasileiro. Ainda havia no governo português quem temesse, no caso de aliança com a França, a captura pela Inglaterra dos domínios ultramarinos ou, na hipótese menos drástica, a interdição da navegação portuguesa no Oceano Atlântico e a abertura forçada dos portos coloniais ao comércio britânico. O jogo diplomático estratégico português entre a Grã-Bretanha e a França. Durante os primeiros anos do século XIX, a monarquia portuguesa conseguiu, a duras penas e com o sacrifício dos cofres pátrios, manter-se neutra perante as potências de terra e de mar. Mas, a imposição pela França do bloqueio continental contra o comércio britânico, em 21 de novembro de 1806, colocou obstáculo intransponível à manutenção da política de neutralidade. Em meados de 1807, a pressão francesa mostrava-se irresistível, tornando iminente o risco de invasão do território. O ultimato francês foi dado em agosto daquele ano e, naquele mesmo mês, o arsenal de marinha de Lisboa e os estaleiros particulares começaram uma febril labuta para preparar a esquadra portuguesa para a travessia do Atlântico a fim de executar a muito discutida alternativa da transferência da família real, ou parte dela, para o Brasil. Em 26 de agosto, foi aprovada pelo Conselho de Estado a transferência do primogênito de João, de Pedro de Alcântara, o príncipe da Beira, e futuro primeiro imperador brasileiro, para a colônia americana. Já que a Grã-Bretanha evitava confirmar as promessas de apoio militar e financeiro no caso de invasão francesa, feitas um ano antes. Martinho de Melo Castro, filho mais novo da Casa dos Galveias, iniciou sua vida política como clérigo, mas logo adentrou na atividade diplomática. Foi representante do rei de Portugal de José I nos Países Baixos e na Inglaterra, tendo assinado, neste último posto, em 1763, as tratativas de paz que encerraram a Guerra dos 7 Anos. Nomeado, em 1770, para o cargo de secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, foi o ministro que mais tempo ficou à frente daquele ministério na monarquia portuguesa, deixando vago o cargo somente com sua morte, em 1795. Num primeiro momento, sua atenção se voltou, principalmente, para a ordenação financeira na pasta, coibindo gastos desnecessários na construção e reparo dos navios nos arsenais. Após a aclamação da Rainha de Maria I, 13 de maio de 1777, foi confirmado no cargo e, longe das amarras mais severas da administração pombalina, iniciou a formação sistemática do oficialato da Marinha em ambiente escolar com a criação da Academia Real dos Guardas-Marinha, 1782, além de ampliar a esquadra, construindo mais navios de guerra. Autoria e acervo do Estado-Maior da Marinha de Portugal. Em 16 de novembro, chegava à Boca do Tejo a esquadra britânica, sob as ordens do contra-almirante Sidney Smith, com 7.000 homens a bordo, e ordens para a captura dos navios de guerra e mercantes portugueses se quaisquer decisões fossem tomadas contra os interesses da Grã-Bretanha. Essas instruções contemplavam, inclusive, o bombardeio de Lisboa, caso o príncipe regente não aceitasse abandonar o reino rumo à América sob a escolta dos britânicos. Porém, 2 semanas antes, Portugal ceder às pressões da França, aceitando formalmente todas as condições impostas, mas não as cumprindo. Entretanto, com a esquadra britânica, chegaram um navio com correspondência do ministro plenipotenciário português na Grã-Bretanha, que trazia anexado um exemplar de um jornal parisiense com um texto do até então secreto Tratado de Fontainebleau, firmado entre França e Espanha em 27 de outubro daquele ano. Por esse acordo,
Qualquer que fosse a resposta de D. João ao ultimato de Napoleão, o território continental e as colônias portuguesas seriam desigualmente divididos entre os dois estados subscritores. Não havia mais dúvidas sobre o destino de Portugal. Em 19 de novembro, as tropas francesas cruzaram a fronteira e, em 24, a notícia chegava à corte. Naquele mesmo dia, o Conselho de Estado reunido às pressas deliberou pela transferência de todo o Estado português para a capital da colônia americana, a cidade do Rio de Janeiro. A transmigração do Estado português e a instalação de sua marinha no Brasil. Apesar dos 4 meses de intensa preparação dos navios, a decisão da transferência, não só do Príncipe da Beira, ou da família real, mas de toda a estrutura do Estado e da monarquia para o outro lado do Atlântico, trouxe muita desorganização ao embarque, tornado urgente e dramático pela marcha dos exércitos napoleônicos em direção a Lisboa. Em 29 de novembro de 1807, a monarquia portuguesa embarcou rumo à sua colônia nas Américas. Porém, não era somente a parentela e seus cortesãos que acompanhavam o príncipe regente D. João e a rainha Maria e tomaram lugar nos 15 navios da esquadra portuguesa e nos cerca de 30 navios mercantes fretados dos mais simples criados aos fidalgos da primeira nobreza do reino, gente numa quantidade que, até hoje, gera alguma controvérsia entre os historiadores que se dedicam a esse tema. Na virada do ano de 1807 para 1808, ocorreu um movimento inédito, a transferência de uma monarquia europeia para um território colonial no continente americano. Não seria apenas a viagem de visita de um monarca para terras da além-mar, mas a migração do Estado português para o Brasil. A viagem de 1807 a 1808 e a instalação do Estado português nos trópicos. Durante quase 2 meses, os navios de guerra e mercantes portugueses cruzaram o Atlântico escoltados pelos 16 navios de guerra britânicos comandados pelo contra-almirante Sidney Smith. Para além da própria família real e dos documentos de Estado portugueses, aqueles navios vinham com os 80 milhões de cruzados em ouro e diamantes que constituíram as reservas iniciais para o estabelecimento do erário real no Rio de Janeiro. No começo de dezembro, o mau tempo encontrado na altura da Ilha da Madeira dispersou a frota, fazendo os navios tocarem o litoral brasileiro em diferentes locais, ao longo da segunda quinzena de janeiro. No dia 22, D. João chegou à Bahia na nau Príncipe Real. Em 28, o príncipe regente proclamava a Carta Régia que abria os portos da colônia ao comércio nas nações amigas, interrompendo o secular monopólio português no comércio colonial. Em 7 de março, D. João chegava ao Rio de Janeiro, então capital da colônia, com uma força naval composta das naus Príncipe Real, Afonso de Albuquerque e Medusa, da fragata Urânia, do bergantim Três Corações e do navio transporte Imperador Alexandre, além da nau britânica Bedford. Galeota de João VI. Segundo o historiador naval Levis Cavarda, em seu artigo O Galeão de João VI, publicado na edição do segundo trimestre de 1968 da Revista Marítima Brasileira, a galeota teria sido mandada construir pelo sexto Conde da Ponte, D. João de Saldanha da Gama de Melo Torres Guedes de Brito, governador-geral da Bahia, para presentear o príncipe regente D. João, em 1808. Contudo informa, citando o repositório de nomes de navios como fonte, a chegada da galeota no Rio de Janeiro em 4 de janeiro de 1818. Carlos Sartou, em Relíquias da Cidade do Rio de Janeiro, informou que durou 11 dias a viagem desde o Arsenal de Marinha da Bahia, onde foi construída, tendo, assim, partido daquele porto em 23 de dezembro de 1817. A galeota faz parte do acervo da DPHDM. Dimensões. A galeota de João VI possui as seguintes dimensões: 24 metros de comprimento, 3,60 metros de boca, 1,25 metros de pontal, e 0,90 metros de calado. Com propulsão a remo, demandava uma tripulação de 60 remadores, 4 para cada um dos 15 pares de remos. Construção e uso. Construída na Bahia no começo do século XIX, a galeota de João VI serviu para deslocamentos da família real pela Baía de Guanabara, bem como para o desembarque de dignatários em visita, conforme mostra a foto acima.
quando aparece sendo empregada na recepção do rei Alberto da Bélgica, em 1920. Foi a bordo dela que D. João VI deixou pela última vez o solo do Brasil, em 25 de abril de 1821, ao embarcar de regresso a Portugal. Modelo sem similar em toda a América, esteve em uso até os primeiros governos republicanos. Fotos de acervo da DPHDM. A instalação da Marinha no Brasil. Junto à monarquia portuguesa, veio o preponderante segmento da sua marinha, bem como seu principal instrumento de força, sua esquadra, a maior que já demandara aquelas águas. Poucos militares das tropas regulares de terra acompanharam a corte, já que o exército português estava engajado contra os invasores franceses e espanhóis numa campanha longa, que ficou conhecida como a Guerra Peninsular, 1807 a 1814. A maior tropa regular transmigrada naquela viagem para a colônia foi a Brigada Real da Marinha, oficiais, graduados e soldados encarregados da artilharia e da defesa dos navios. Além do aparato bélico, a Marinha Portuguesa trouxe grande parte da estrutura administrativa, organizada sob a autoridade do ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, João Rodrigues de Sá e Menezes. 1755 a 1809, Visconde, depois Conde de Anadia, reconduzido ao cargo por decisão do Príncipe Regente, em 11 de março de 1808. Mantido no cargo de ministro, o Visconde de Anadia se viu enfraquecido em sua autoridade, pois teve que dividir a condução da Marinha com o infante de Espanha de Pedro Carlos de Bourbon, 1786 a 1812. Sobrinho da princesa Carlota Joaquina, futuro genro e válido de D. João, que foi elevado ao cargo de almirante-general da Armada Real com apenas 21 anos. O esvaziamento do poder decisório do ministro da Marinha com a criação da função de almirante-general, especialmente para ser ocupado por D. Pedro Carlos, foi a marca dos primeiros anos de adequação da estrutura administrativa da Marinha à colônia. O ato de nomeação de D. Pedro Carlos, firmado em 13 de maio de 1808 pelo Príncipe Regente, definiu esse cargo como de existência efêmera, pois fora criado para ser ocupado exclusivamente pelo infante, que acumulou funções tanto operacionais como administrativas na Marinha. Exerceria a autoridade outrora atribuída ao capitão-general dos galeões da Armada Real e sob sua jurisdição estavam também os arsenais reais da Marinha, tanto no Brasil como em Portugal. Porém, o mais importante era que respondia diretamente ao Príncipe Regente, ignorando a autoridade detentora do cargo de ministro. A extensão da influência de D. Pedro Carlos na administração da Marinha foi mitigada pelo seu precoce falecimento em 1812. O controle de recursos financeiros e o abastecimento de todas as organizações baseadas em terra e navios transferidos para o Brasil couberam ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, instalado nas faldas do Morro de São Bento desde 1763. Esse arsenal, renomeado da Corte, tinha como função prover manutenção e abastecimento aos navios portugueses surtos no Rio de Janeiro e, eventualmente, construir navios de guerra. Embora o lugar de principal arsenal construtor no período colonial coubesse ao Arsenal de Marinha da Bahia. Com a instalação da monarquia portuguesa no Brasil, o Arsenal de Marinha da Corte passou a concentrar todo o aparato logístico e financeiro daquela Secretaria de Estado, inclusive o pagamento do seu pessoal. A Companhia e a Academia Real dos Guardas-Marinha também acompanhou a família real, com alunos, aspirantes e guardas-marinha, professores, lentes e mestres, e seu arquivo administrativo conduzidos pela Nau Conde de Henrique. Essa escola foi criada em 1782 para ministrar ensino profissional para os futuros oficiais da Marinha Portuguesa com um inédito currículo que conjugava a matemática e as demais ciências do período aplicadas à navegação com a instrução, prática e preceitos disciplinares típicos da carreira militar. A academia foi abrigada até 1839 nas dependências do Mosteiro de São Bento, tornando-se o primeiro estabelecimento de ensino superior a funcionar no Brasil. Uniforme de um guarda-marinha da Marinha Imperial, a Companhia e a Academia Real dos Guardas-Marinha, criada por decreto de 14 de dezembro de 1782.
foi a instituição militar de ensino responsável pela formação do oficialato militar empregado na Marinha de Guerra e teve sua origem em um amplo movimento de reordenação do aparato militar português iniciado no reinado de José I, 1750 a 1777. Estabeleceu-se na cidade do Rio de Janeiro após a transferência do governo português, em 1808. Fincando sua sede em algumas das dependências do Mosteiro de São Bento. Tornou-se imperial e nacional com a independência, continuando a prover oficiais para a Marinha Imperial Brasileira, do mesmo modo como antes o fazia para a Marinha Real Portuguesa. Reconhecida como uma das primeiras organizações de ensino científico estabelecidas em terras brasileiras e a primeira direcionada ao ensino militar superior, mais que uma escola de ciências, a Academia Imperial dos Guardas-Marinha aparece como uma escola militar, como um meio indutor do profissionalismo no oficialato naval por meio de original sistemática de formação profissional. Em 3 anos, eram ministrados aos aspirantes à Guarda-Marinha 2 cursos complementares, mas independentes. O curso matemático era calçado na aplicação de uma matemática superior aos cálculos de navegação, a balística e na feitura e reprodução de cartas náuticas. Já o curso das artes marinheiras e militares se pautava pelo treinamento dos futuros oficiais da Marinha nas atividades inerentes aos marinheiros, saberes deslocados de qualquer base teórica e vinculados ao ofício ancestral dos homens do mar. Espingarda de Pederneira, o modelo acima, de produção britânica e denominado Brown Bess, foi o armamento individual padrão dos soldados desde meados do século XVII até a primeira metade do século XIX. Em calibre de 0,75 polegadas e alcance efetivo de pouco mais de uma centena de metros. Variações dessa espingarda equiparam a Brigada Real de Marinha que acompanhou a família real portuguesa ao Brasil. Também foi instalada no Brasil a citada Brigada Real de Marinha, corpo criado em 1797 com o intento de substituir os militares do Exército que, até então, supriam os navios de soldados de infantaria e artilheiros. Esse corpo de tropa, que se tornaria, com o tempo, uma organização semelhante aos batalhões de infantaria, fez da fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, defronte ao Arsenal de Marinha, seu quartel, e forneceu soldados para o serviço de guarda das instalações da Marinha em terra. Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, tem origem na fortificação iniciada em 1624 para proteger o fundeadouro dos navios de grande porte que arribavam no Rio de Janeiro e nominado em devoção a Santa Margarida. No século seguinte, construiu-se na ponta leste da ilha uma segunda bateria, denominada Santo Antônio. Considerada posição de alto valor estratégico para a defesa da cidade, as pequenas baterias foram remodeladas em uma nova fortaleza projetada pelo engenheiro militar José da Silva Paes e honrada a São José. Inaugurada em 19 de março de 1736, a fortaleza contava com 3 baterias fortificadas ao longo do terreno elevado da Ilha das Cobras, os antigos fortes de Santo Antônio e de Santa Margarida, este transformado em cidadela, e o do Pau da Bandeira, contando, no total, com mais de 50 canhões. Com a chegada da Brigada Real de Marinha ao Rio de Janeiro, em 1808, esta fortaleza passou a ser seu quartel-general. Da esquerda para a direita, acervo do Arquivo Histórico do Exército. Todo esse movimento de transferência de repartições da Marinha Portuguesa para a colônia não impediu a criação de organismos novos, que respondiam às necessidades prementes da administração das Forças Armadas. Bastante expandidas se comparadas com o aparato de defesa a cargo do Estado no recém-encerrado período colonial como o Arquivo Militar e a Fábrica de Pólvora. Algumas, ainda, demonstravam adaptações mais severas de instituições portuguesas às condições do novo governo estabelecido no Brasil, como o Conselho Supremo Militar e de Justiça, criado por alvará de 1º de abril de 1808. Essa instituição, reconhecida como a célula máter da Justiça Superior Militar, respondia às consultas e julgava os processos criminais de foro militar, antes divididos pelo Conselho de Guerra, Conselho do Almirantado e Conselho Ultramarino. O Conselho Supremo, como que exprimindo suas origens,
foi inicialmente formado pelos membros dos Conselhos de Guerra e do Almirantado que migraram para o Brasil. Ações navais e militares na Guiana Francesa e Cisplatina. A tomada de Cayena. D. João assinou, a 1º de maio de 1808, manifesto declarando guerra à França, considerando nulos todos os tratados que o imperador dos franceses o obrigara a aceitar. Como consequência, os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa voltaram a ser questionados. Seguiu-se a este o decreto de 10 de junho, que explicitava a determinação do Estado português de abrir novas frentes de combate na terra e no mar. Na Guerra Peninsular, mesmo com o auxílio britânico, os portugueses travavam no território metropolitano uma guerra de resistência, porém, na América do Sul, havia a oportunidade de um movimento ofensivo e o alvo ideal se tornou a colônia francesa nas Américas, a Guiana. Desembarque de Cayena. O óleo sobre tela representa o batismo de fogo da Brigada Real de Marinha, unidade de infantaria e artilharia empregada nos navios da Armada Real Portuguesa criada em 1797. Soldados de infantaria da Brigada, fuzileiros navais, faziam parte das tripulações dos brigues Infante de Pedro e Voador que, com a corveta britânica Confidence, constituíram os meios deslocados do Rio de Janeiro ao extremo norte da colônia para reforçar as forças atacantes reunidas no Grão-Pará. As tropas que desembarcam de 2 escaleres envergam os uniformes originais da brigada e estão armadas com espingardas e pistolas de pederneira e armas brancas. Autoria: Álvaro Martins Acervo do CGCFN. Foi determinado ao capitão-general do Grão-Pará, tenente-coronel José Narciso Magalhães de Menezes, que ocupasse militarmente a margem direita do rio Oiapoque, fronteira outrora estabelecida pelo Tratado de Utrecht, 1713. Até pelas distâncias envolvidas, a maior parte do esforço militar, sobretudo o logístico, coube à capitania fronteiriça Guiana Francesa. Recrutou-se pessoal e reuniram-se os recursos materiais necessários à campanha, mesmo diante dos escassos recursos existentes nos cofres da capitania, chegando-se a recorrer à subscrição pública. Em outubro de 1808, o contingente militar que atacaria Cayena, a capital daquela possessão, foi reunido em torno de 2 companhias de granadeiros, 2 companhias de caçadores e uma companhia de artilharia com 4 peças, além de 60 voluntários do regimento de Macapá, totalizando 405 praças sob o comando do tenente-coronel Manuel Marques Delvas. Para o transporte das tropas, reuniu-se a escuna General Magalhães, os cúteres Vingança e Leão, as barcas canhoneiras nos 1, 2 e 3, a Sumaca Ninfa, o iate Santo Antônio e a lancha São Narciso. A contribuição da corte para aquela campanha foram os brigues Infante de Pedro e Voador, aos quais se juntou a corveta Confidence, como auxílio britânico ao esforço de guerra português. O comando foi repartido entre os 2 oficiais de mais alto posto, o tenente-coronel Manuel Marques e o capitão de mar e guerra James Lucas Yeo, comandante da Confidence. Estes 3 navios acrescentavam 62 canhões aos 31 que equipavam a pequena força naval paraense. O contingente empregado atingiu 751 combatentes quando acrescidas as tripulações destes navios. Integravam estas tripulações soldados fuzileiros navais da Brigada Real de Marinha. A conquista da Guiana Francesa foi o batismo de fogo desta tropa. A margem esquerda do rio Oiapoque foi ocupada sem resistência, a fortificação francesa que a defendia estava abandonada. Em 15 de dezembro, a força naval partiu para a foz do rio Aproague, conquistando fortificações guarnecidas e capturando 4 pequenos navios, incorporados à campanha e rebatizados de Lusitana, de Carlos, Sidney Smith e Invencível Menezes. Nos primeiros dias de 1809, a força anglo-portuguesa iniciou o ataque a Cayena. 250 homens em 10 canoas subiram o rio Mauri tomando os fortes de Diamond e Degras de Scane, que protegiam a estrada que levava à vila de Cayena. A principal força de ataque desembarcou ainda a tempo de conter, apoiada pelo fogo da artilharia dos navios, um contra-ataque ao forte de Degras de Scane. Em 9 de janeiro, as tropas marcharam sobre a vila de Cayena, obrigando a capitulação do governador da Guiana Francesa Victor Rios,
em 12 de janeiro de 1809. Embora a conquista da Guiana Francesa tenha se dado em colaboração com os britânicos, a sua ocupação, que durou mais de 8 anos, foi empreendimento exclusivo português, que teve acesso à produção e às técnicas de aclimatação de plantas exóticas, sobretudo de especiarias, no jardim botânico local. Mesmo temporária, a ocupação da Guiana Francesa foi essencial para a fixação da fronteira norte, visto que durante a sua devolução, em 1817, foi demarcado o limite entre as possessões portuguesas e francesas no rio Oiapoque. A ocupação e incorporação da Cisplatina. A outra oportunidade da monarquia portuguesa empreender um movimento ofensivo nos trópicos foi a ocupação da então chamada Banda Oriental. Contudo, ali o inimigo a combater não era propriamente a França pós-revolucionária, mas os ecos das ideias libertárias francesas, e antes delas, as das ex-colônias inglesas. Parte de uma onda revolucionária de inspiração iluminista que recentemente vem sendo identificada por historiadores como as Revoluções do Atlântico. A Banda Oriental era território de ocupação espanhola, parte inerente do vice-reinado do Prata, compreendido entre os limites da ocupação portuguesa no sul do continente americano até a margem esquerda do Rio da Prata. Este território, também conhecido como Cisplatina, e que mais tarde se constituiria na República Oriental do Uruguai, para além da sua conformação geográfica, que beneficiava a cultura pecuária, guardava grande relevância geopolítica. Por permitir projeção de poder sobre o Rio da Prata e sua bacia hidrográfica, via essencial para qualquer iniciativa de interiorização no território colonial. A derrocada do Reino de Espanha perante o expansionismo francês a partir de 1807 redundou na gradual dissolução dos vice-reinados da América Espanhola, com o aparecimento das novas nações americanas, onde figuraram nomes como San Martín e Simón Bolívar. Foi também o caso da Banda Oriental, que resistiu ao processo autonomista ocorrido na margem direita do Rio da Prata, onde emergiram as Províncias Unidas do Rio da Prata, encabeçadas pela liderança política de Buenos Aires. Em 1811, tropas rio-grandenses reunidas em um circunstancial exército na Banda Oriental marcharam em defesa do governo colonial de Montevidéu, mas retrocederam poucos meses depois. José Gervásio Artigas arregimentou as camadas populares contra o domínio espanhol e a influência político-militar de Buenos Aires, sublevando a região, o que provocou a costura de um acordo entre as lideranças de Buenos Aires e o governo português, apoiado pela Grã-Bretanha, para uma ação conjunta contra Artigas. Em 12 de junho de 1816, partiu do Rio de Janeiro uma divisão naval composta de uma fragata, uma corveta, 5 naus, das quais uma era inglesa e outra francesa, e 6 brigues, capitaneada pela nau Vasco da Gama, onde achavam-se embarcados o chefe de divisão Rodrigo José Ferreira Lobo, comandante da divisão naval, e o tenente-general Carlos Frederico Lecor, então nomeado governador e capitão-general da Praça e Capitania de Montevidéu, e à frente de quase 5.000 homens arregimentados na divisão de voluntários reais. A divisão naval foi se reunir a uma força de outros 6 navios de guerra que já havia seguido para Santa Catarina em janeiro. Lá, em 26 de junho, os voluntários reais marcharam para a Banda Oriental até as proximidades de Maldonado. A divisão naval seguiu para o Rio da Prata para executar o bloqueio naval de Montevidéu, enquanto uma pequena flotilha penetrou no Rio Uruguai. Em 4 de agosto, partiu do Rio de Janeiro nova flotilha, composta por 4 navios com a missão de operar em combinação com a divisão dos voluntários reais. Em 22 de novembro, tropas portuguesas desembarcaram em Maldonado, derrotando a resistência local e abrindo caminho para Montevidéu. Lecor encontrava-se acampado no Paço de São Miguel, quando recebeu uma deputação de Montevidéu que se comprometeu a aderir à monarquia portuguesa enquanto força pacificadora da região. Nessa época, o governo das Províncias Unidas do Rio da Prata não mais apoiava a ação joanina de pacificação da Banda Oriental, deixando-os em campo sozinhos. Mas, mesmo com a dissensão platina, o general Lecor entrou em Montevidéu em 20 de dezembro. Não foi imediata a completa submissão da Banda Oriental. Ainda por alguns anos, Artigas opôs tenaz resistência à dominação portuguesa,
até sua derrota final na Batalha de Taquarembó, em 22 de janeiro de 1820. Durante esse período, os partidários de Artigas armaram corsários que, com base principal na colônia de Sacramento, mas oriundos até de portos pretensamente neutros, como Buenos Aires e Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos da América, ocasionavam grandes prejuízos ao comércio português. Com recursos navais reduzidos para liquidar a nova ameaça, o comando português em Montevidéu empregou tropas terrestres para tentar destruir as bases inimigas. Assim, o tenente-coronel Manuel Jorge Rodrigues, auxiliado por forças navais, atacou e conquistou Colônia de Sacramento, Paissandu e outros locais às margens do Uruguai, tendo na colônia conseguido aprisionar vários corsários. Para as operações realizadas no Rio Uruguai, foi constituída uma pequena flotilha, sob o comando do capitão-tenente Jacinto Roque Sena Pereira, formada pela escuna Oriental e barcas Cosaca, Mameluca e Infante de Sebastião. Esta flotilha prestou auxílio inestimável às forças de terra, tanto na tomada de Arroio de La China quanto na ocupação de Caleira de Barquim, Perucho Verna e Hervideiro. Em Perucho Verna, embarcações inimigas, uma lancha artilhada e um escaler foram apresados. No mar, o último episódio em que a Força Naval Portuguesa atuou foi o aprisionamento do corsário General Rivera pela corveta Maria da Glória, em 15 de junho de 1820, com a recuperação dos navios mercantes Ulisses e Triunfantes. Em 31 de julho de 1821, em assembleia formada por deputados representantes de todas as localidades orientais, foi aprovada por unanimidade a incorporação da Banda Oriental à coroa portuguesa, fazendo parte do domínio do Brasil com o nome de Província Cisplatina. O processo de independência do Brasil e as ações de uma Marinha Nacional. Com a queda de Napoleão e o movimento de restauração das monarquias absolutistas encabeçado pelo Congresso de Viena, os portugueses esperavam que seu rei retornasse para Portugal e trouxesse a corte de volta para Lisboa. Entretanto, o monarca permaneceu no Rio de Janeiro e, para viabilizar esta situação, elevou o Brasil a uma condição equivalente de Portugal com a formação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 1815. Enquanto os comerciantes e fazendeiros brasileiros desfrutavam do afrouxamento dos laços coloniais, a sociedade portuguesa havia se deixado em segundo plano, com o território luso sendo administrado por uma junta sob o controle de um militar britânico. Ao estado de abrasileiramento da monarquia portuguesa, somado ao clamor por uma flexibilização do absolutismo vindo de setores da sociedade portuguesa, fez estourar na cidade do Porto um movimento revolucionário liberal. Logo, a chamada Revolução Liberal do Porto se espalhou por todo Portugal, fomentando a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte denominada de Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, que visava instaurar uma monarquia constitucional. O estado revolucionário da antiga metrópole provocou o retorno do rei D. João VI, em 26 de abril de 1821, que se transferiu com todas as secretarias de Estado, ministérios, a ele subordinadas para Portugal, inclusive a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, que era ocupada desde janeiro daquele ano pelo vice-almirante Joaquim José Monteiro. Porém, temendo perder suas prerrogativas de soberano absoluto com a promulgação de uma Constituição pelas Cortes e, mesmo, vendo ameaçada sua permanência no trono, nomeou D. Pedro de Alcântara, seu primogênito, como príncipe regente do Reino do Brasil, pelo decreto de 22 de abril de 1821. Nas instruções anexas a este decreto, D. João VI duplicou a estrutura governativa a ele subordinada, estabelecendo um gabinete de ministros que coadjuvaria seu filho no governo do Reino do Brasil. Neste mesmo decreto, D. João VI nomeou como secretário de Estado interino da Marinha o chefe de esquadra Manuel Antônio Farinha. Assim, enquanto os secretários de Estado que compunham a administração do Reino Unido eram transferidos para Portugal, D. João VI determinava a manutenção do arcabouço destas secretarias no Rio de Janeiro, nomeando novos titulares para servirem ao Reino do Brasil. Apesar desta duplicação de estruturas governativas e divisão de áreas de responsabilidade,
Tanto a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha estabelecida em Portugal como a que se manteve no Brasil continuaram sendo regidas pelo Alvará de 28 de julho de 1736, que criou esta organização ministerial em Portugal. A Casa Real de Bragança tentava, assim, manter sob controle, e longe dos ventos liberais da Europa após guerras napoleônicas, as duas principais partes dos seus domínios. Entretanto, esta duplicação de estruturas de governo, entre o rei que retornava ao continente europeu e seu filho que governava em nome do soberano a colônia americana, foi de encontro às expectativas majoritárias nas Cortes de Lisboa, de soerguimento do pacto colonial, pois mantinha a conjuntura de liberdades fiscais e comerciais conquistadas pelo Reino do Brasil a partir de 1808. O acirramento das relações entre o governo português, o colegiado formado em torno das Cortes, e o governo autônomo instituído no Brasil, em 1821, com a nomeação de Pedro de Alcântara como regente, redundou na completa quebra desses laços coloniais pouco mais de um ano depois. Mas também criou condições inéditas de viabilização de um movimento emancipacionista no processo de independência das colônias europeias nas Américas, o caso único de uma monarquia sul-americana. Dia do Fico e as ações militares anteriores à independência. Mesmo com o retorno do rei, as Cortes reunidas em Lisboa mantiveram-se atuantes na imposição de uma monarquia constitucional a de João VI. Contudo, seu posicionamento em relação ao Brasil era completamente contrário ao discurso liberal que emanava, vinha no sentido de reativar a subordinação política e econômica anterior a 1808. A oposição que as Cortes faziam à dinastia de Bragança em Portugal e suas crescentes imposições ao governo no Brasil provocaram reações de Pedro. Em 9 de janeiro de 1822, no que ficou conhecido como Dia do Fico, Pedro declarou que permaneceria no Brasil apesar da determinação das Cortes para que retornasse a Lisboa. Concomitantemente, o príncipe regente nomeou um novo gabinete de ministros, sob a liderança de José Bonifácio de Andrade e Silva, que defendia a emancipação do Brasil sob uma monarquia constitucional. A reação metropolitana, e dos que pretendiam garantir a dependência colonial, foi rápida. Em 11 de janeiro, o governador das armas do Rio de Janeiro, tenente-general Jorge de Avilés de Souza Tavares, um veterano da campanha na Banda Oriental, tenta ocupar com a guarnição portuguesa naquela capital o Morro do Castelo, pretendendo forçar o príncipe regente a obedecer ao chamamento das Cortes. O gabinete de Pedro mobiliza as milícias da cidade e obriga o recuo das tropas portuguesas, compostas por 3 batalhões de infantaria, uma companhia de artilharia montada e uma companhia de engenheiros, para o outro lado da Baía de Guanabara, encastelando-os na Praia Grande, em Niterói. Pedro encabeça o cerco às tropas portuguesas embarcado na fragata União, que lidera uma flotilha de canhoneiras que bloqueiam a Praia Grande enquanto o general Avilés recebe intimação para deixar o Brasil. Em 15 de fevereiro, Avilés e suas tropas retornam a Portugal em 7 navios transporte, que são escoltados pelas corvetas Maria da Glória e Liberal. Contudo, 2 transportes conseguem burlar a escolta e aportam em Salvador, reforçando a já expressiva guarnição fiel às Cortes naquela cidade. Do outro lado do Atlântico, o governo português organiza uma força naval de 6 navios de guerra e 5 navios transporte para reforço da guarnição portuguesa no Rio de Janeiro, com 1.192 homens, armamento e suprimentos. Os meios mais poderosos daquela força comandada pelo chefe de divisão Maximiano de Souza eram a nau de João VI, com 74 canhões, e a fragata Real Carolina, com 44 canhões, mas sua chegada ao Rio de Janeiro, em 5 de março, já encontrou a cidade livre de tropas leais às Cortes portuguesas. Obrigado a fundear sua força naval sob a linha de fogo das fortalezas que protegiam a Baía de Guanabara, o almirante português foi instado por Pedro a deixar o Brasil sem desembarcar tropas, não sem antes perder quase 400 praças e um de seus principais navios, a fragata Real Carolina, que se juntaram à causa do príncipe regente. A independência e a necessidade de uma marinha. Ainda intentando aglutinar regiões mais afastadas da capital do Reino do Brasil, a sua luta, ainda velada,
Contra o governo português, D. Pedro de Alcântara envia a fragata União, as corvetas Maria da Glória e Liberal e o Brig Reino Unido para subjugar a guarnição de Salvador, comandada pelo brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo. Transportavam, ainda, armas, suprimentos e um novo comandante, o general de ascendência francesa Pierre Labatut, para as milícias baianas que apoiavam o príncipe regente. O comando dos navios coube ao chefe de divisão Rodrigo de Lamare, que tinha ordens de bloquear o porto de Salvador. Porém, o principal problema que afetou a operacionalidade da esquadra brasileira que lutaria a Guerra de Independência meses depois, emergiu justamente nesta que foi a primeira ação naval contra forças de mar portuguesas. Quando, em agosto de 1822, 5 navios de guerra portugueses provenientes da Bahia interceptaram os navios a serviço de D. Pedro, os marinheiros portugueses deste se recusaram a lutar contra compatriotas. O amotinamento das tripulações obrigou o retorno antecipado ao Rio de Janeiro sem a consecução do bloqueio naval sobre Salvador. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente D. Pedro declarava a independência do Brasil. Porém, só Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais atenderam de imediato à conclamação emanada das margens do Ipiranga. Até pela proximidade geográfica, estas regiões mantiveram-se fiéis às decisões emanadas do Paco mesmo após a partida de D. João VI. As capitais ao norte do país mantiveram sua ligação com a metrópole, pois as peculiaridades da navegação à vela e a falta de estradas as punham mais perto de Lisboa do que do Rio de Janeiro. Mesmo com o expressivo número de patriotas no interior destas regiões, nas cidades portuárias a elite de comerciantes era majoritariamente portuguesa e adepta da restauração colonial pretendida pelo movimento liberal português. A resistência mais forte estava justamente em Salvador, onde essa guarnição era mais numerosa. No sul, a recém-incorporada província cisplatina, antiga Banda Oriental, viu as guarnições militares de lá dividirem-se perante a causa da independência. Enquanto o comandante das tropas de ocupação, general Carlos Frederico Lecor, colocou-se ao lado dos brasileiros, seu subcomandante, D. Álvaro da Costa de Souza Macedo, e a maior parte das tropas defenderam o pacto com Lisboa. Mesmo que as forças brasileiras, constituídas de militares e milícias patrióticas forçassem e sitiassem as guarnições portuguesas, o mar era uma via aberta para o recebimento de reforços. Por esta via, o governo português teve mais sucesso no envio de tropas, suprimentos e navios de guerra à guarnição de Salvador do que a frustrada tentativa no Rio de Janeiro com a força naval sob o comando do chefe de divisão Maximiano de Souza. José Bonifácio, conhecido como Patriarca da Independência, teve papel fundamental na preparação e consolidação da independência do Brasil. Paulista, nascido em Santos no dia 13 de junho de 1763, em 1822 era o principal ministro que coadjuvava o então príncipe regente D. Pedro, e foi um dos primeiros a protestar contra a política recolonizadora das Cortes de Lisboa. Além de um dos líderes da campanha pela permanência do príncipe no Brasil, influenciou de maneira decisiva o processo de independência do Brasil. Faleceu na ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, em 1838. Autoria: Benedito Calixto Acervo do Museu Paulista, São Paulo. O ministro do Interior e dos Negócios Estrangeiros José Bonifácio de Andrade e Silva, que liderava o primeiro gabinete de ministros do Brasil independente, nomeado em outubro de 1822, percebeu que só a constituição de um poder naval expressivo manteria a integridade territorial da ex-colônia portuguesa, pois as ligações entre as capitanias litorâneas, onde estava concentrada a maior parte da população e da força produtiva brasileira, eram inteiramente feitas pela via marítima em um extenso litoral de mais de 7.000 quilômetros. A rápida formação de uma marinha de guerra nacional era o meio mais eficaz de transportar e concentrar tropas brasileiras nas áreas dominadas pelos portugueses com a rapidez e segurança que os caminhos terrestres não permitiam. Uma marinha nacional também impediria que chegassem os reforços que Portugal enviasse, privando as guarnições portuguesas no Brasil de mais soldados e armas, enfim, rompendo sua linha logística.
Soma-se a tudo isto o fator dissuasório de dezenas ou mesmo centenas de canhões a bordo dos navios postados ao largo e prontos para o bombardeio das cidades que não acatassem a emancipação. Estes fatores conformavam a percepção daquele que ficou conhecido como o patriarca da independência sobre a urgência da constituição de uma esquadra nacional. A Marinha Imperial Brasileira, que irá se formar a partir dos homens, navios e organizações de apoio deixados no Reino do Brasil, será um instrumento essencial para a independência do Brasil, permitindo que do território da colônia portuguesa na América emergisse um só país, com um grande território. Tamandaré na independência. O almirante Tamandaré foi indiscutivelmente o maior herói naval brasileiro. Toda a vida de Joaquim Marques Lisboa, 1807 a 1897, foi dedicada à Marinha do Brasil, onde permaneceu no serviço ativo por 66 anos, participando de inúmeros momentos críticos da história do país. Ingressou na Marinha no alvorecer da nossa independência, então com 15 anos, o filho do patrão-mor e prático da Barra do Rio Grande, Francisco Marques Lisboa, apresentando-se como voluntário da Armada. Em 1823, embarcou na fragata Niterói e nela exerceu a função de ajudante de navegação do comandante, o capitão de fragata John Taylor, oficial oriundo dos quadros da Real Marinha Britânica, que deixou aquela força e optou por servir ao novo país que surgia na América do Sul. Durante a Guerra da Independência, participou do bloqueio naval de Salvador, que isolou as forças navais e terrestres portuguesas que resistiam à independência. Seu batismo de fogo ocorreu no combate de 4 de maio de 1823, quando, em julho de 1823, as tropas portuguesas deixaram a capital da Bahia em uma grande frota de navios mercantes escoltados por navios de guerra, sendo a fragata Niterói designada para dar perseguição àquele comboio até a foz do Rio Tejo. No regresso ao Brasil, o comandante John Taylor confiou ao jovem Joaquim Marques Lisboa a guarda e conservação dos cronômetros de bordo, instrumentos essenciais, à época, para a definição da longitude, permitindo a navegação precisa nos oceanos. A função dada a Tamandaré pelo experiente comandante da fragata Niterói atestava a inata vocação daquele jovem voluntário para a carreira naval. A preparação do material e das tripulações para a Marinha Nacional. O nascimento da Marinha Imperial, portanto, se deu nesse regime de celeridade, aproveitando os navios que tinham sido deixados no porto do Rio de Janeiro pelos portugueses, que estavam em mau estado de conservação, e os oficiais e praças da Marinha Portuguesa que aderiram à independência. Com o gabinete ministerial de outubro de 1822, tomou lugar na Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha o capitão de mar e guerra Luiz da Cunha Moreira, veterano das guerras napoleônicas e das campanhas da Guiana Francesa e da Banda Oriental, um dos poucos naturais do Brasil que alcançaram postos mais altos na Marinha Portuguesa e o primeiro nascido aqui a exercer o cargo de ministro da Marinha. Durante todo esse grande esforço, os navios de guerra portugueses que permaneceram desarmados no Rio de Janeiro, 6 navios de grande porte, embora nenhum de primeira ou segunda classe, e 13 menores, foram reparados em um intenso trabalho do Arsenal de Marinha, como a nau Martim de Freitas, 74 canhões, renomeada Pedro I e tornada a capitania da nova esquadra. Alguns, ainda, foram reformados à custa de particulares, como a fragata Sucesso, renomeada Niterói. Outros foram adquiridos, tanto pelo governo como por contribuições da população, como o brigue mercante Maipu, comprado de Davi Jewett, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos da América que ofereceu seus serviços à causa da independência, pelo próprio imperador. Até 1825, a subscrição pública levada a cabo pelo governo levantou a quantia de 200 mil réis, cerca de 40 mil libras na época. Contudo, a situação encontrada nos corpos de oficiais e praças era um problema cujas soluções não estavam necessariamente ao alcance das mãos dos promotores da independência. As peculiaridades do desenlace do pacto colonial entre Portugal e Brasil opôs portugueses a portugueses numa guerra levada a cabo por partes de uma mesma burocracia estatal cindida em 1807. Não deixando de lado a participação de patriotas brasileiros no processo de emancipação,
sublinhando a resistência popular do recôncavo baiano e a relevante atuação de políticos como José Bonifácio de Andrada e Silva e Felisberto Caldeira Brant. Este com papel crucial na concretização de uma marinha brasileira, as Forças Armadas tornadas brasileiras no 7 de setembro de 1822 eram ainda muito portuguesas, pois tinham grande parte de seus postos no oficialato preenchidos por portugueses natos. Tal receio foi ratificado na primeira ação da Marinha após setembro de 1822, quando uma força naval comandada por Davi Geuet foi enviada para deportar as tropas de Álvaro Macedo entrincheiradas em Montevidéu. Em janeiro de 1823, as tripulações da escuna Maria Teresa e 3 navios transporte da força de Geuet rebelaram-se e juntaram-se às tropas portuguesas. Geuet, desde sua chegada a Cisplatina, instou o vice-almirante Rodrigo Ferreira Lobo, comandante da Força Naval do Rio da Prata desde 1821 e um dos almirantes portugueses que se mantiveram fiéis a D. Pedro, a abandonar a imobilidade por uma ação mais efetiva daquela força naval. Porém, seu plano de atacar o único navio de guerra nas mãos da guarnição portuguesa daquele porto, a fragata Tétis, não encontrou acolhida no almirante português. Somente com a substituição deste por um brasileiro nato, o capitão de mar e guerra Pedro Antônio Nunes e o expurgo dos tripulantes de lealdade duvidosa, foi que a força naval, juntamente com as tropas do general Lecor, conseguiram debelar a ocupação portuguesa de Montevidéu. A composição dos quadros de pessoal foi um dos desafios superados para a formação de uma marinha essencialmente nacional. Seu corpo de oficiais era modelado pelas características de ingresso na Escola de Formação da Marinha Portuguesa, a Academia Real dos Guardas-Marinha, criada em 1782 e direcionada aos filhos da nobreza de sangue e da alta burocracia, inclusa militar, restringindo o acesso de naturais da colônia. Nas guarnições dos navios da Armada Portuguesa também não se encontrava grande presença de brasileiros. Mesmo com o recrutamento forçado formando tripulações diversificadas quanto à sua nacionalidade, a diminuta presença de brasileiros em atividades ligadas ao mar não permitia que adquirissem experiência marinheira. Dado esse pequeno número de militares de origem brasileira na Marinha, foi forçosa a negociação com os marinheiros portugueses, sobretudo com os oficiais, visando a conquistar suas lealdades. Dentre os cerca de 160 oficiais da Marinha Portuguesa servindo no Brasil, 94 declararam lealdade a D. Pedro. Contudo, o que pode parecer uma extensa adesão não forneceu oficiais suficientes para tripular os navios da nova esquadra, pois grande parte destes era de oficiais nos últimos postos da hierarquia militar, muito graduados para ocupar funções no mar. Dos oficiais portugueses que aderiram à nova nação, 10 eram oficiais generais, enquanto somente 15 eram primeiros tenentes. Assim, estes oficiais portugueses eram por demais antigos para exercerem comando de navios menores como brigs ou, até, fragatas. E com idade avançada, saúde limitada e lealdade não testado o suficiente para liderar em tripulações em possíveis combates contra navios tripulados por compatriotas e hasteando a bandeira de sua terra natal. A demanda estimada para a Marinha Brasileira de 1822 era de pelo menos 30 novos tenentes. A contratação de europeus, sobretudo britânicos, era a solução que aparecia como natural, dada a grande disponibilidade de oficiais a meio soldo da Marinha Britânica no pós-guerras napoleônicas. Aquela que era a marinha de guerra hegemônica no mundo contou, em 1813, ainda durante aquele conflito, com 713 navios, quase 5.000 oficiais e cerca de 140.000 praças. Pouco mais de 7 anos depois, estava reduzida a 134 navios e somente podia comportar em suas fileiras 600 oficiais e 5.600 praças. Assim, à época da independência brasileira, havia cerca de 3.000 oficiais a meio soldo, um sem número de ex-aspirantes e ex-graduados com experiência de guerra subempregados na Marinha Mercante, cuja principal frota era da britânica Honorável Companhia das Índias Orientais, ou mesmo desempregados, sem contar com dezenas de milhares de ex-marinheiros. O elemento simbólico da opção britânica foi a contratação de Thomas Cochrane para o comando em chefe da esquadra brasileira.
O fator de dissuasão encontrado na Esquadra Nacional se esvairia se o seu comando não fosse exercido por um líder com audácia, preparo e agressividade suficientes para a confrontação com um inimigo melhor treinado e que poderia se mostrar mais numeroso. Kochanne foi o líder escolhido, não somente pela fama angariada nas guerras napoleônicas, mas pela disponibilidade em combater sob contrato demonstrada na sua passagem pelo Chile, quando liderou a marinha daquele país na sua guerra de independência. Este oficial trouxe consigo ampla experiência na utilização tática dos meios navais, que as novas e pobres nações das Américas dispunham. O pequeno número, ou mesmo a inexistência, de navios de linha, obrigava a formação de linhas de batalha com navios de médio e pequeno porte, como fragatas, corvetas e brigues. Em sua chegada à Baía de Guanabara, em março de 1823, trouxe consigo 5 veteranos da Marinha Britânica e da Companhia das Índias, os quais foram incorporados como oficiais à Marinha Brasileira, reunindo-se a 461 outros estrangeiros contratados. Visconde de Cabo Frio, Luiz da Cunha Moreira nasceu em 1º de outubro de 1777, na Bahia. Foi matriculado na Academia Real de Guardas Marinha, em Lisboa, tendo assentado praça de aspirante à Guarda-Marinha em 1795. Então capitão de mar e guerra, foi o primeiro brasileiro nato a exercer o cargo de ministro da Marinha, 22 de outubro de 1822 a 15 de novembro de 1823. Ganhou experiência na Marinha Portuguesa combatendo nas guerras napoleônicas, no Hemisfério Norte. Após a chegada da família real ao Brasil, participou das lutas em Caiena, 1809, e na Cisplatina, 1816 a 1817. Como ministro, teve pela frente a difícil tarefa de organizar a formação da primeira esquadra brasileira. Foi, ainda, inspetor do Arsenal de Marinha da Corte e diretor da Academia Imperial dos Guardas Marinha, 1828 a 1829. Faleceu em 28 de agosto de 1865. Autoria: H. Crunhous, acervo da DPHDM. As ações navais sobre a Bahia. Em 1º de abril de 1823, a esquadra brasileira comandada por Kochanne deixou a Baía de Guanabara com destino à Bahia para bloquear Salvador, cidade sitiada por tropas brasileiras, mas que permanecia recebendo reforços da Além-Marie. Em 1823, contava com uma substancial força naval composta por 13 navios de guerra, com 328 canhões, e 4 navios mercantes armados com 72 canhões, comandada pelo chefe de divisão Felix Pereira de Campos. A esquadra brasileira foi formada pela nau Pedro I, comandada por Thomas Sackville Crosby, as fragatas Piranga, 52 canhões, por Davi Jewett, e Niterói, 38, por John Taylor, as corvetas Maria da Glória, 30, por Teodoro de Beaurepaire, e Liberal, 22, por Antônio Salema Freire Garção, o Brigue Guarani, 16, por Antônio Joaquim do Couto, os brigues Escuna Real Pedro, 18, por Justiniano Xavier de Castro, e Leopoldina, 14, por Francisco Rebelo da Gama. Coadjuvados pelos brulotes desarmados Luísa, por Francisco Bibiano de Castro e Catarina, por Augusto Venceslau da Silva Lisboa, num total de 8 navios de guerra e 264 canhões. Nos pouco mais de 20 dias de trajeto, foram frequentes os treinamentos com os canhões para o incremento nas condições de combate dos navios. Thomas Kochanne, escocês, iniciou a carreira naval na Royal Navy aos 18 anos e tornou-se famoso durante as guerras napoleônicas. Após comandar a armada chilena sob contrato durante as lutas de independência do Chile, foi convidado pelo imperador D. Pedro I para comandar nossa esquadra. Chegou ao Rio de Janeiro em 13 de março de 1823, recebendo o posto de primeiro-almirante da Armada Nacional e Imperial do Brasil. Autoria: James Ansai e Henry Meyer, acervo da DPHDM. Em 26 de abril, as gávea da esquadra brasileira já foram vistas de Salvador. O encontro das forças adversárias, no que ficou conhecido como o Combate de 4 de Maio, inicialmente parecia reproduzir o conceito tático vigente há um século na guerra no mar, com a formação de 2 linhas de batalha. Contudo,
Cochane colocou sua capitania em rumo de interceptar a linha portuguesa quando as forças estavam a 2 milhas de distância. Repetindo a ousada tática de Nelson em Trafalgar, sinalizou atacar o centro e a retaguarda, intentando cortar a linha portuguesa na altura do 8º navio e isolar e destruir os últimos 4 da retaguarda. Embora a nau Pedro I tenha conseguido cortar a linha inimiga, os outros navios brasileiros não a acompanharam, impedindo que a manobra de Cochane repetisse o sucesso da realizada por Nelson. Tal manobra, além da audácia e sangue frio das tripulações, exigia a coordenação entre todos os navios, volume e precisão nos fogos para causar o máximo de dano ao inimigo quando se cortasse o seu rumo. O deficiente treinamento de brasileiros e portugueses e a pouca experiência em atuação conjunta das tripulações daqueles navios, obrigados a uma manobra complexa e arriscada logo no primeiro encontro com o inimigo, pode explicar os erros cometidos neste combate, que não tiveram maiores consequências porque Félix de Campos não aproveitou o isolamento da capitania brasileira para engajá-la. Porém, o fator de maior peso para o insucesso brasileiro naquele combate foi, nas palavras do próprio comandante em chefe, que metade da esquadra precisa estar de guarda a outra metade. A indisposição dos marinheiros de origem portuguesa em lutar contra sua bandeira foi claramente verificada na capitania, quando marujos chegaram a impedir o fornecimento de pólvora durante o combate, sendo dominados por um tenente britânico. Outros navios estiveram próximos do motim, tendo a Liberal e a Guarani se retirado da ação pelo receio de que a guarnição entregasse os navios à força portuguesa. O comandante da Real Pedro oficiou a Cochane que sua guarnição esteve a ponto de levar aquele navio ao meio da esquadra do inimigo para o fim de lhe entregar. Depois de reorganizar suas forças e retirar os portugueses que tinham demonstrado pouca vontade de lutar contra seus patrícios, Cochane colocou Salvador sob bloqueio naval, capturando os navios que abasteciam a cidade, que já estava sitiada por terra pelas forças brasileiras comandadas pelo general Labatut. Pressionados pela falta de alimentos e pelas tropas de terra e mar brasileiras, os portugueses abandonaram a cidade em 2 de julho, em um comboio de mais de 70 navios, escoltados por 17 navios de guerra. O comboio português foi acossado pela esquadra brasileira. Foi célebre a atuação da fragata Niterói, comandada por John Taylor, que, apresando vários navios, atacou o comboio português até a foz do Rio Tejo, em Portugal. Nau Pedro I, em 1º de outubro de 1760, batia-se a quilha no Arsenal de Marinha da Bahia, de uma nau de linha consagrada a São José e Santo Antônio. O término da construção ocorreu 28 meses depois, com o lançamento ao mar em 29 de janeiro de 1763, durante o governo do 5º Conde dos Arcos, 7º vice-rei do Brasil. O sólido navio construído com madeiras nacionais media 60 metros de quilha, 14 de boca e 12 de pontal, tinha armação vélica em galera, isto é, arvorava 3 mastros com velas redondas e caranguejas. Contava 3 baterias corridas em 74 portinholas para caronadas e colubrinas de grosso e médio calibre. Sua tripulação girava em torno de 600 a 700 homens. Depois de um grande reparo em dique seco de Lisboa, em 1794, foi renomeada como Infante de Pedro Carlos e Santo Antônio. Entrou novamente em período de manutenção geral, à época denominado Fabrico, em 1806, sendo novamente rebatizada como Martim de Freitas. Com essa denominação fez parte da esquadra que transportou a família real portuguesa para o Brasil, tendo partido do Tejo a 29 de novembro, sob o comando do capitão de mar e guerra de Manuel de Menezes. Em reparos adiantados no Arsenal de Marinha da Corte, foi prontificada e incorporada à Esquadra Nacional com o nome de Pedro e a 10 de novembro de 1822, desfraldou pela primeira vez a bandeira nacional. Acervo da DPHDM. Modelo naval da nau Pedro I, autoria, Celso de Oliveira Batista. Acervo da DPHDM. A flotilha Itaparicana. Destacaram-se nas lutas pela independência na Bahia o chefe de divisão João Francisco de Oliveira Botas e o vice-almirante Tristão Pio dos Santos.
O primeiro era ajudante do patrão-mor do Porto de Salvador e graduado segundo-tenente quando irromperam as hostilidades que levariam à independência do Brasil. Mesmo nascido em território metropolitano, João das Botas, como ficou conhecido, logo abraçou a causa brasileira unindo-se a patriotas que empreendiam resistência ao governo do comandante d'armas da Bahia, Brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, na ilha de Taparica. Comandando um pequeno conjunto de embarcações armadas, que ficou conhecido como a Flotilha Itaparicana, defendeu aquela ilha de um ataque de tropas portuguesas, combateu embarcações armadas por Madeira de Melo e acossou a movimentação de embarcações que abasteciam Salvador, colaborando para o efetivo bloqueio àquela capital ocupada. O capitão de fragata Tristão Pio dos Santos, nascido em Sacramento, então enclave português no Rio da Prata, comandava interinamente a Intendência da Marinha na Bahia quando abraçou o chamamento da independência. Embora estivesse sob as ordens do Comando d'Armas da Bahia, despendeu esforços para apoiar os patriotas baianos, tentando, inclusive, sabotar a construção de um navio de guerra no Arsenal de Marinha da Bahia, que reforçaria a força naval portuguesa estacionada naquele porto. Denunciado, fugiu para o Rio de Janeiro. Incorporado à tripulação da esquadra brasileira comandada pelo almirante Thomas Cochane, foi designado por este, em junho de 1823, para o comando da Flotilha Itaparicana. A ação desta força naval, formada por pequenas embarcações costeiras na Baía de Todos os Santos nos anos de 1822 e 1823, foi fundamental para a vitória das forças patriotas na Bahia, hostilizando o tráfego mercante costeiro que abastecia a capital com produtos vindos do Recôncavo, antecipando o bloqueio naval promovido pela esquadra brasileira. As ações navais sobre as capitanias do Norte e Nordeste. O próximo passo para a expulsão dos portugueses do Norte e Nordeste brasileiro era o Maranhão. Cochane, utilizando-se de um hábil ardil, comunicou à junta portuguesa que governava São Luís, capital do Maranhão, que Anal Pedro I era a ponta de lança de uma grande força naval que viria próxima, transportando um grande exército nacional que tomaria aquela região. Porém tudo não passava de um blefe para levar à deposição dos portugueses que governavam o Maranhão e se mantinham fiéis a Portugal, o que aconteceu em 27 de julho de 1823. Seguiu-se a utilização do mesmo ardil no Pará, conduzido pelo capitão-tenente João Pascoe Grenfell, no comando do Brigue Maranhão. Embora bem-sucedido na sua missão, este jovem tenente, que 27 anos depois comandaria a esquadra brasileira em uma guerra contra a Argentina, experimentou a complexidade da política de alianças que sustentou a união do Império ao longo do século XIX. Em Belém, capital do Pará, Grenfell, visto como o principal garantidor dos partidários da independência, sofreu uma tentativa de assassinato e foi acusado da morte de 254 presos, muitos defensores da causa portuguesa, sufocados nos porões da Presiganga Palhaço. Tais estratagemas, que conduziram à aceitação da independência brasileira pelas elites formadas em sua maioria por portugueses, em São Luís e em Belém, não funcionaram tão facilmente como um vislumbre superficial do evento histórico permite concluir. A luta pelo poder regional entre brasileiros e portugueses recém-adeptos da independência levou que o contingente da Marinha naquelas cidades atuasse tanto num sentido apaziguador, mesmo diplomático, como trazendo a ordem pela força das armas. As ações navais sobre a Cisplatina. As operações navais na Cisplatina assemelharam-se às realizadas na Bahia, sendo empreendido um bloqueio naval conjugado com um cerco por terra a Montevidéu, isolando as tropas portuguesas comandadas por de Álvaro Macedo. Em março de 1823, a Força Naval no Sul, comandada pelo já citado capitão de mar e guerra Pedro Antônio Nunes, foi reforçada com a chegada de navios vindos do norte e nordeste do Império, a tempo de se opor à tentativa portuguesa de romper o bloqueio, em 21 de outubro. A batalha que se seguiu, embora violenta, terminou sem a vitória de nenhum dos oponentes, mas configurou-se como uma vitória estratégica das forças brasileiras, que conseguiram manter o bloqueio. O desabastecimento provocado pelo bloqueio e pelo cerco por terra, somado à desalentadora notícia que Montevidéu era a última resistência portuguesa na ex-colônia,
provocou a evacuação do contingente português da Cisplatina em novembro de 1823. Navios da Armada Nacional e Imperial Brasileira, 1822 a 1824.